Olá, sou a professora Marido Virges. Estamos aqui para mais uma conversa franca e agradável sobre a criança do transtorno de espectro autista. E às vezes os pais me perguntam, professora, por que o comportamento do meu filho é tão alterado? Por que o meu aluno realmente tem às vezes crises dentro da sala de aula? O que acontece? E muitas vezes o grande desafio dos pais e das escolas tem sido como atender essa criança que abre a torneira e não quer que fecha, aquela criança que começa a gritar no pátio e começa a correr e muitas vezes agride outras crianças. O que fazer? Como trabalhar com essa criança? Então, para que eu possa trabalhar com essa criança, eu primeiro preciso conhecer quem é ela. Esse é o grande desafio. Não adianta eu falar de comportamento, não adianta eu falar do processo da comunicação se eu não sei quem é essa criança. Então vamos buscar um manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais que foi editado pela Associação Americana de Psiquiatria em 2013. E ele nos diz que a nossa criança, que faz parte do transtorno do espectro autista, ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas o que é isso? O que significa um transtorno do neurodesenvolvimento? São crianças que têm um desenvolvimento diferente. Por exemplo, com 1 ano ela pode não apontar, com 1 ano ela pode não verbalizar como outras crianças, ela pode não interagir através dos olhos, através do seu corpinho. Quando alguém pede para ela para vir no colo, ela não levanta os bracinhos. Tudo isso a gente já percebe que tem um desenvolvimento diferente. Aos 2 anos ela não brinca de forma funcional, ela organiza os brinquedos. Tudo isso nós observamos como um transtorno do neurodesenvolvimento. Daí, a partir desse princípio, os médicos especialistas em crianças do transtorno do espectro autista, que são neurologistas e psiquiatras, eles nos dizem o seguinte: essa criança tem um déficit na área da comunicação e da interação social. Mas o que significa déficit da comunicação e da interação social? São os ajustes que são necessários. Por exemplo, a estar aqui diante de vocês, eu tive que organizar a tela do meu celular, eu tive que passar um batom. Então, eu faço esses ajustes que são necessários para estar diante de uma câmera. Essa é a grande dificuldade da nossa criança autista com relação às interações sociais. Por quê? Porque nós temos que, em vários contextos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que nos apresentar diferente. Por exemplo, para ir ao banheiro eu tenho um comportamento, para comer eu tenho outro comportamento. Então, tudo isso são os ajustes que a nossa criança não faz de interação social e de comunicação. E mais, o repertório de comportamentos dele é muito restrito. Então, e repetitivos ainda. Então, o que a gente pode observar? Quando o DSM descreveu essa criança, diz que ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que ela tem problemas na comunicação, nas interações sociais e, consequentemente, comportamentos alterados, nós estamos diante da criança do espectro autista. Mas agora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa criança. As crianças diagnosticadas com TEA, elas têm déficits, perdas na questão socioemocional. Ela não tem perdas cognitivas, ela só terá perdas cognitivas se, por exemplo, ela tiver uma comorbidade. Mas não é o caso para nós discutirmos hoje, em outro momento. Mas neste momento nós vamos ver que essa criança tem grande dificuldade de reconhecer as pistas sociais. Por exemplo, ela vai numa festa. Nessa festa tem luzes, tem cores, tem movimentos, tem sons, tem cheiros, tem pessoas, tem objetos. Essa é a grande dificuldade da nossa criança, de fazer esses ajustes que são necessários. Se o barulho está alto, eu posso dizer para alguém, olha, isso está me incomodando. Se aquele sanduíche que tem um cheiro diferente, eu não vou comer aquele sanduíche. Se tem uma pessoa que fala alto e dá umas risadas altas que eu não consigo entender, eu me afasto. Então, tudo isso são ajustes
que nós fazemos, e a nossa criança autista tem essa grande dificuldade de fazer esses ajustes com todas as coisas que estão no meio ambiente. Dificuldade de interagir. Quando a gente fala em interagir, não é só com pessoas, são com todas as coisas que se apresentam. Por isso, consequentemente, a gente vê comportamentos alterados. Essa é a grande dificuldade. Então, conhecer o seu filho, conhecer o seu aluno, conhecer o seu sobrinho, ou a pessoa que você quer realmente trabalhar com ela, conhecer ela vai ajudar a melhoria do comportamento. Eu só posso auxiliar a criança autista se eu sei o que está acontecendo com ela. Daí nós nos reportamos à análise do comportamento, que é, mas olha os princípios da análise do comportamento, são pistas antecipatórias. Se eu quero mudar um comportamento, eu tenho que ensinar essa criança a se ajustar no meio ambiente, com as coisas que ela tem, com os cheiros, com os paladares diferentes. Tudo isso precisa ser ajustado, mas por isso ela precisa de pistas antecipatórias. Vejam bem a grande dificuldade da nossa criança. Essa é a grande dificuldade. Como ela não consegue fazer esses ajustes, ela agride. Como ela não consegue fazer esses ajustes, ou se não agride, ela se isola, ou ela tem movimentos estereotipados. Ela começa a se balançar, a girar, a correr. Porque quando você vê este comportamento, fica lá atento. É um ajuste que ela não consegue realizar. Então, ela tem alterações de comportamento, porque ela está tendo dificuldade de dizer para você, olha, eu não consigo me ajustar onde você está, eu não consigo entender o que você está dizendo, eu não consigo dizer o que você quer dizer para mim, o que está acontecendo comigo. Quantas alterações, crianças que têm dores, crianças que passam pela adolescência, entram pela sexualidade, tudo isso a criança não consegue fazer os ajustes, ela não sabe o que está acontecendo. E sou eu que tenho que mostrar. Sou eu que tenho que mostrar. Porque muitas vezes os pais não sabem o que fazer. É porque os pais não estão entendendo quem é essa criança, a escola não está entendendo quem é essa criança e ela não consegue auxiliar essa criança. Todo comportamento alterado significa, olha, eu não sei fazer ajustes. Todo comportamento alterado significa, olha, eu não sei lidar com essa situação. Olha, eu não sei te responder. Olha, essa comida cheira diferente, eu não consigo expressar o que está acontecendo, uma textura diferente de alimentação. E nós tentamos, nós sempre quando vemos um comportamento alterado, nós tentamos a não olhar o comportamento alterado, nós desconsideramos, olha o que eu estou dizendo, desconsideramos o teor comunicativo de todo o comportamento. Nós tendemos, a desconsiderar o teor comunicativo que diz um comportamento. Então, para que isso? Para que ele possa, o que está acontecendo? Para que ele possa melhorar no seu desenvolvimento, para que ele possa se ajustar no seu desenvolvimento, eu preciso tranquilizar ele. Então, com pistas antecipatórias. Mas muitas vezes acontece, quando ele entra em determinado ambiente, vai para o supermercado, acontecem coisas que fogem ao nosso alcance. Então, como fazer para tranquilizar? Sempre um abraço tranquiliza e ajuda a conter a explosão. Mas só que abraço e ficar abraçado não ajuda em nada. É abraçar, apertar, vá bem devagar e soltar. A criança não melhorou, então eu dou outro ajuste. Abraço, aperto e solto. Outra coisa também, muitas vezes nós fazemos isso, mas nós fica quietinho, olha bem, isso vai passar, eu não sei o que está acontecendo. Nós falamos demais. Nós, como pessoas típicas, gostamos de falar demais da conta e nós atrapalhamos a criança no seu desenvolvimento. Por isso, muitas vezes,
pais falantes, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, a escola todo mundo quer falar, todo mundo quer auxiliar. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança e altera este comportamento. Por isso, utilize palavras de comando. Quais são as palavras de comando? Pegue, faça, aguarde, espere. Só que assim, eu não vou repetir, vamos supor, eu quero que ela espere sentado por um tempo. Eu falo, aguarde. Ela não obedeceu, só um momento. Quer dizer, palavras de comando, mas eu dou um espaço de tempo para essa criança se ajustar. Não é para ela pensar, para ela se ajustar. Então, com isso, quando nós falamos demais, olha, professor, olha a família, quando nós falamos demais, nós estamos intensificando este comportamento. Porque o autista ele é muito intenso. O cérebro dele, como diz Drauzio Varela, o cérebro dele processa todas as informações juntas e misturadas. Luzes, cores, movimentos, formas, tamanhos, tudo que vocês possam imaginar, tudo vem junto de uma vez só. Não é que nem nós. Nós primeiro nós ouvimos, nós percebemos, nós sentimos, nós somos assim, como se fossem em caixinhas separadas. Eles não. Todas as caixinhas estão juntas. Então, com isso, nós observamos no comportamento. Então, todo desajustes, nós observamos no comportamento. Então, considere pai, considere professor, o teor comunicativo desse comportamento. O que mais para auxiliar? Falei do abraço, falei da diminuição de palavras de muitas palavras, do comando que é necessário, mas o mais importante, a rotina é uma ferramenta básica para diminuir a ansiedade. Quando nós organizamos, a criança sabe o que vai acontecer, claro, no meio, às vezes no dia acontecem coisas que são inevitáveis, mas quando nós organizamos uma rotina, ele vai levantar, ele vai ao banheiro. Mas, professor, até quando eu vou fazer isso? Então, eu vou trazer Piaget para conversar com a gente. Piaget diz que do 0 aos 12 anos, porque ele desenvolve, ele fala sobre o desenvolvimento infantil por níveis ou estágios, conforme vocês quiserem. Só que a criança do 0 aos 12 anos, ela aprende pelo concreto. A partir dos 12 anos é que ela vai começar a se apropriar de uma linguagem e de ferramentas mais abstratas, ok? Então, o que acontece? O que acontece muito hoje em dia é realmente nós temos que dar pistas antecipatórias, que é a rotina. Eu chamo de pistas antecipatórias, eu chamo de rotina, eu chamo de organização de pensamento, o nome que vocês quiserem dar, mas eu preciso me organizar. Até nós, de vez em quando, fazemos um checklist das coisas que precisam acontecer na nossa vida. Então, nós precisamos entender esta criança. Ela funciona muito bem quando nós conhecemos, quando nós atendemos a necessidade dela. Outra coisa, respeite o ritmo da criança. Muitas vezes ela tem muitas atividades durante o dia. Respeite o ritmo. Será que você conhece o ritmo do seu aluno? Conhece o ritmo do seu paciente? Conhece o ritmo do seu filho? Cada um tem um ritmo diferente. E não é porque ele é autista que todos têm o mesmo ritmo. Não, ele tem ritmos diferentes. Existem crianças que são mais lentas, crianças que são mais rápidas. Então, nós temos que fazer esses mecanismos antecipatórios de acordo com o ritmo da criança. A rotina, como eu disse para vocês, é para diminuir a intensidade deste comportamento. E outra coisa muito importante, você sabe qual é o brinquedo que seu aluno gosta? Você sabe qual é o brinquedo que seu filho mais gosta, pai e mãe? Você sabe, terapeuta, qual é o brinquedo que a sua criança gosta? Nós sabemos que o universo da ludicidade auxilia a criança dentro do transtorno do espectro autista a se desenvolver. E o brinquedo, o ato de brincar, tudo aquilo que nós falamos de ludicidade vai dar, como que se diz,
vai melhorar, não dar, vai melhorar o comportamento do seu filho, porque é brincando que a criança desperta a atenção. Como é que desenvolve o processo de atenção? Vocês já ouviram eu falar que a atenção é o mais rudimentar dos processos cognitivos. Sem atenção, eu não vou nem no banheiro. Sem atenção, eu não faço nada. Então, isso, quando nós falamos do brincar, ela está desenvolvendo a sua atenção. Nem que seja para colocar 2 bolinhas dentro de um vidro. Nem que seja para encaixar 2 peças. Aquele momento é um momento de atenção. Então, quando eu perguntei se vocês sabem qual é o brinquedo de interesse, você sabe, porque através do brinquedo de interesse da criança, você está organizando a vida dela. Quer dizer, ela está alterada, você fala, olha teu brinquedo, ele vai ficar aqui esperando você se acalmar. Tudo isso são ferramentas básicas para você melhorar o desenvolvimento do seu filho, do seu aluno e o comportamento dele. Brinque, o brincar, invista nas atividades lúdicas, porque isso fortalece também a autoestima. Porque quando ele brinca, nós estamos dando segurança e estamos dando confiança para ele. Então, com isso, o brincar também estimula o cognitivo. Por que brincando? Brincando eu tenho atenção, brincando eu consigo perceber as coisas, sentir as coisas. Eu consigo, como eu já disse, despertar minha atenção e, consequentemente, memorizar. Então, aqui falamos sobre o comportamento, conversamos detalhes sobre como melhorar o comportamento do seu filho e até a próxima, onde nós estaremos com mais algumas orientações. Meu muito obrigada, professora Marido Virges.